Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aos Hebreus, capítulo 12, verso 14. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para mais um tempo de lições de aprendizado no livro de Deus. A gente vai falar hoje sobre o batismo de Jesus. Como João era o seu precursor, veio preparando o caminho, conforme o profeta Isaías já tinha pré-anunciado. Agora, a gente vê o registro em Lucas, que entre a multidão, entre todos os que estavam sendo batizados, veio Jesus também para ser batizado. Mateus, ele registrou o batismo de Jesus com detalhes. Então, vamos ler Mateus capítulo 3, verso 13 a 17. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A gente percebe que Jesus, ele veio de longe para ser batizado. João se sentiu, ao mesmo tempo que seria um privilégio para ele, mas ele foi assim um tanto, ele reconheceu o seu lugar de humildade, a sua posição em relação àquele que estava vindo, entrando nas águas para ser batizado. Alguém pergunta, mas como que João disse o que disse? Por quê? João Batista disse: eu é que preciso de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Vem cá, como que João Batista já sabia que aquele que estava vindo saído de entre a multidão, era maior do que ele, era o Cristo? Lembre que lá no Evangelho de João, quando João, o apóstolo, registrou os testemunhos de João Batista referente a Jesus, ele fala
que Deus tinha mostrado para ele já. Aquele que você vir descer o Espírito Santo em forma como se fosse uma pomba, é esse o que batiza com o Espírito Santo. Então, João já tinha recebido este sinal que vai acontecer no batismo. João já tinha recebido, já tinha tido a visão desse episódio. Por isso, ele afirma: eu que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Olhe a resposta de Jesus. Consente por agora. Pois é necessário cumprirmos toda a justiça. Aleluia. Que lição Jesus está dando aqui para aquele povo e para nós hoje. Para o homem pecador, para aquele que ouve o Evangelho, se entrega a Jesus, precisa reconhecer que ele, que todos nós, precisamos passar pelo ato batismal. Olha o exemplo de Jesus. É necessário cumprir toda a justiça. Por quê que ele falou assim? Lembre-se, Jesus estava sendo batizado como o homem Jesus. Esquece aquela invenção trinitária ou trinitariana que aqui no batismo de Jesus aparecem os três. Aparece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós iremos ver no decorrer de nossos estudos que isto foi e é usado apenas com o interesse de defender a doutrina da Trindade, que não existia nos tempos apostólicos, que foi criada no século IV. Mas, continuemos. Jesus, temos que pôr em nosso coração, na nossa mente, Jesus não estava sendo batizado como Deus. Ele, como o Calvário, ele não foi crucificado como Deus, porque Deus não morre. Ele foi crucificado como homem. Então, quando ele diz, é necessário cumprir toda a justiça, é porque todas aquelas pessoas, todos aqueles homens estavam sendo batizados como homem ou homens. E ele que ia ter um ministério, ia começar o seu ministério após o batismo e ensinar, pregar, expulsar demônios, curar os paralíticos, os cegos. Ele faria tudo isso como homem. Mas não se esqueça, homem perfeito. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Aquele povo, aqueles homens que estavam sendo batizados naquela multidão, eram pecadores. Eles tiveram que se arrepender. Jesus, ele não tinha
De que se arrepender? Ele era o homem perfeito, mas ele teria que passar. Ele viu a conveniência, a responsabilidade dele de passar também por aquele ato, cumprindo a justiça, aquilo que cada pessoa estava cumprindo, estava sendo batizada. Ele passou pelo mesmo ato. João acabou consentindo. Então, é bom a gente frisar. O batismo é nas águas. O batismo é, conforme diz lá em João 3, o batismo é onde tem muitas águas. Por isso, Rio Jordão e aquele outro local que João Batista batizava, ali também tinha muitas águas. Porque cada pessoa era imergida, mergulhada nas águas do Jordão. O Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Mestre, passou também pelo ato batismal, que sirva de lição para aqueles que ainda não foi batizado nas águas. Se você já ouviu a palavra, já teve uma experiência de salvação, já arrependeu de seus pecados, você precisa também, como aquela multidão, ser batizado nas águas. Você já passou pelo arrependimento. Jesus, eu repito, ele não tinha de que se arrepender. Ele mesmo diria mais tarde para os judeus: vocês não podem me acusar de pecado. O apóstolo Pedro disse claramente que, na boca de Jesus, nunca houve engano. A única pessoa que passou por este mundo, o único homem que não pecou aqui no mundo, em lugar nenhum, porque ele é o nosso Salvador, puro e perfeito. Imperfeito, ele não poderia salvar os pecadores, certo? Amanhã a gente continua. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.